Eu estava aqui assistindo o filme O Grande Mestre, ou Ip Man, né? E eu não pude deixar de notar a excelente crítica que o filme faz em relação à política não só socialista, mas a política do Estado laico, né? Onde na política socialista o governo ele concentra o poder econômico, militar, político e intelectual nas mãos do partido, né? Confiscando fábricas, confiscando propriedades privadas, né? Porque o Karl Marx defendia isso, assim como os comunistas posteriormente. E eu não pude deixar de fazer este vídeo explicando por que o Estado laico é o maior assalto da história humana. Nós temos que entender que a política de Estado laico, na propaganda, é uma coisa e na prática é outra. Né? Na propaganda diz que há separação entre igreja e Estado. Esta é a propaganda que não é inocente, eu vou provar que não é uma coisa inocente, uma coisa assim interessante, nem mesmo na teoria. Por quê? Porque se o Estado laico é a separação entre igreja e Estado, bom, o Estado nós sabemos o que é. Né? O Estado no Brasil, por exemplo, Estado laico, que opera no Brasil desde 1891, ele causou, hoje no Brasil, nós temos 50, 60 mil homicídios por ano, nós temos as piores universidades do mundo, onde as pessoas estão discutindo masturbação feminina, ideologia de gênero, se o cara é homem ou mulher. Então, a arte no Brasil é Anitta, funk, a cultura no Brasil é funk, fofoca, moralismo, hipocrisia, assim, ostensiva, patológica e obstinada, tá? A literatura no Brasil simplesmente não existe, as pessoas não sabem nem o que é literatura, não sabem escrever, a maioria das pessoas não sabe nem falar português, não falam português na prática. O Estado laico no Brasil criou meninas de 12, 13 anos engravidando, e o pessoal tem a cara de pau de dizer que a culpa é da Igreja Católica. No Brasil, nós temos o povo mais invejoso, fracassado, dinheirista, materialista na prática, né? Porque a pessoa que só pensa em dinheiro, ela é materialista. Mesmo que ela seja crente, ela é materialista. Ela é uma ateísta prática, porque ela só pensa em coisas materiais, ela só pensa em dinheiro. Deixa eu ver. Nós temos os políticos mais corruptos do mundo e, ao mesmo tempo, os mais caros. A gasolina que nós pagamos é a mais cara do mundo, uma das mais caras do mundo, embora o nosso país seja rico em petróleo, riqueza natural, riqueza petrolífera, né? A nossa agricultura, com o Estado laico, de fato, a nossa agricultura ela sustenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? A China é um dos países mais populosos do mundo e ela compra carne do Brasil. Porém, o Estado laico ele força os trabalhadores a utilizarem produtos venenosos como agrotóxicos para alterar quimicamente os alimentos e, na teoria, é para aumentar a produção, mas na prática é para foder todo mundo. E não é à toa que o brasileiro é rico, é campeão em obesidade e fazer cirurgias com resultados meramente estéticos e não porque quer se consertar, quer melhorar a saúde. Não, é por motivos puramente estéticos. O pessoal gasta milhões só para poder botar um narizinho mais bonito. Isso é um negócio completamente desumano. As famílias brasileiras estão destruídas, ninguém sabe o que é casamento, ninguém sabe o que é fidelidade, o que é. Como é que é? O pessoal não sabe o que é amor ao próximo, tá? Então, isto é o resultado. Fora o narcotráfico, né? Fora o narcotráfico que domina, né? As favelas, que domina as periferias, as comunidades mais carentes, né? E bota carente nisso, tá? Então, este é o resultado do Estado laico. Só que eu tenho que explicar não só os efeitos do Estado laico, mas também da Igreja. E o que foi a Igreja Católica em fontes primárias? Eu recomendo, inclusive, um historiador excelente, tá? Eu preciso até estudar mais dele, porque eu vi coisas suficientes sobre a Igreja Católica para poder dar para vocês aqui o conteúdo, né, que é de confiança, tá? É o senhor Thomas Woods Jr. Ele tem um livro mostrando como que a Igreja Católica construiu a civilização ocidental e tem um documentário que é parte do livro, né? Que tem mais de 6 horas de duração, 6 horas. Você tem que tomar vergonha na cara e tem que estudar uma religião de 2000 anos em um documentário de 6 horas. E tá muito pouco, tá? Você quer que a religião, eu quero entender religião em 5 minutos. Você não vai entender uma religião de 2000 anos, seu vagabundo, em apenas 5 minutos, tá? Você que gosta de ateísmo, você que gosta de acompanhar esses bandidos aí, né? Então, vamos lá. Esse documentário é a Igreja Católica Construtora da Civilização Ocidental, enquanto que o livro é Como que a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. O historiador é Thomas Woods Jr. Eu vou até tentar botar o vídeo dele aqui na descrição, tá? E o livro.
Então, o que foi a Igreja Católica em fontes primárias? Dando um resumo, né? A Igreja Católica, ela nos deu, por exemplo, penitenciárias, porque penitenciária vem de penitência. Você sabia disso? Penitência é um sacrifício que o fiel faz para reparar as desordens do seu pecado ou dos pecados do mundo, né? A mãe que reza pelo filho, isso é uma penitência. A mãe que deixa de comer para dar para os filhos, isso é uma penitência. Então, a palavra penitenciária vem de penitência, e a penitenciária é literalmente o lugar onde os criminosos vão para pagar pelos seus pecados. Então, se nós temos hoje bandidos indo para a cadeia, inclusive muitos ateus vão para a cadeia, graças a Deus, é por causa da penitenciária, os tribunais modernos, né, que são inspirados na Inquisição, certo? E a Inquisição só julgava católicos. Então, isso aqui é uma coisa que eu já expliquei em outros vídeos, né? A Igreja Católica desenvolveu o latim romano. Lembra que nós estudávamos os algarismos romanos no colégio? Pois é, o latim romano nos deu o português. A palavra veredito, né, nos julgamentos, a palavra veredito vem do latim veredicto e significa sentença. Enquanto que crono, né, a palavra cronologia, né, quando a gente vai assistir um filme, né, o primeiro filme, depois o segundo, depois o terceiro, tem um tempo, né? Tem uma sequência temporal. A palavra crono vem do grego e significa tempo. A palavra zoe, né, zoé, vem do grego e significa vida, certo? Então, para a gente adiantar aqui o lado, a Igreja Católica desenvolveu universidades como a Sorbonne, a Igreja Católica nos deu cientistas do mais alto grau, como Gregor Mendel. Gregor Mendel, o pai da genética, ele era católico, você pode pegar aí agora no Google, né? Pode pegar aí agora no Google, ou no documentário que eu citei, né? Ele falando da influência da Igreja Católica na ciência no Ocidente, né? Isaac Newton, embora ele seja protestante, né? Ele foi protestante, ele também acreditava na Bíblia, acreditava em Jesus Cristo. Você que diz que religião é atraso, né? Repetindo propaganda revolucionária criminosa, não só de ateus, mas também de protestantes, né? Então o que é que rola? A Igreja Católica nos deu médicos, ou melhor, uma médica, né, na Idade Média, tá? Santa Hildegarda, a mulher que ensinava você a curar muitas doenças usando naturalismo. Naturalismo não, herbalismo, né? Eu confundi, né? Herbalismo, né? Ensinando você a dormir melhor e tudo mais. Então, se a Igreja Católica era contra a ciência, queimava livros de ciência, então por que um dos livros mais badalados na comunidade científica é o livro de uma santa? Uma santa que era uma médica medieval que demorou, parece que foi anos, acho que foi 8 anos para escrever aquele livro, porque o livro era muito sério. E até hoje a comunidade científica não só se inspira naquele livro, como também a maioria está tentando afaná-lo, destruí-lo. Por quê? Porque os caras têm que confessar que é um livro católico. Então, a Igreja Católica nos deu obras literárias como Senhor dos Anéis. Sim, o Senhor dos Anéis é uma obra católica. O Sauron é o Senhor do Escuro, que era o mais belo, era o mais bonito e caiu. Isso lembra quem? Será que Lúcifer tem alguma coisa a ver com isso? E as Crônicas de Nárnia, que embora o Lewis seja protestante, né, antigamente ele era protestante, né? As Crônicas de Nárnia também têm inúmeras influências cristãs, como, por exemplo, o leão Aslan, que representa Jesus Cristo, o leão de Judá. E não só por ele ser o leão de Judá, como também a personalidade dele, né? Aquela coisa misteriosa, aquela coisa ambígua, aquela coisa que você tem que prestar atenção, né? Aquela coisa enigmática que, quando você vê os impactos na prática, é um negócio único. O que você acha? A Igreja Católica nos deu a arte sacra. Nós temos que entender que sacra é uma palavra que vem do... sacra significa sagrado, né? Sacramento. Sacramento da confissão, que está escrito na Bíblia em João, capítulo 20, versículo 23. O sacramento da confissão, a Eucaristia. Tudo isto também foi colocado na arte sacra. E a arte sacra era a arte da época, né, antiga, católica, na época das catacumbas, né, quando os católicos eram perseguidos pela sua fé, pelos ateus, pelos pagãos, que perseguiam os católicos, que prendiam, que matavam, censuravam, queimavam os católicos, tá? E a igreja nunca foi destruída, né? Eu dou risada dos protestantes que até hoje tentam destruir a nossa igreja, enfim, né? Mateus 16, 18 e 19 tá aí para explicar, tá? Por que nunca vai destruir. E o que rola? A arte sacra, ela foi usada como inspiração para a arquitetura medieval. A arquitetura, se você pegar as catedrais, né, as grandes catedrais do mundo, né, Catedral de Lyon, o Santuário de São Miguel no norte da França, as catedrais mais lindas do mundo, aquelas torres de relógio, aqueles castelos belíssimos, divinos,
tudo isso teve influência da Igreja Católica, que inclusive inspirou videogame. Tem muito videogame aí, a saga Castlevania, que, claro, é uma saga blasfema, né, que usa as coisas da igreja para colocar coisa errada ali, né, mas enfim. Jogos como Castlevania, Blasphemous, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, Bloodborne, Dark Souls, todos esses jogos que colocam, né, aquelas imagens religiosas de anjos e tudo mais, aqueles cemitérios, aquela coisa sombria, a grande parte desses jogos de altíssimo sucesso teve influência da Igreja Católica, não só na arte medieval, né, a arquitetura gótica medieval, que você pode botar no Google aí agora, mas também teve a ver com a arte vitoriana, né, a arte da época vitoriana, né. Então, a Igreja Católica, ela nos deu o português, o francês, o italiano, penitenciários, que vem de penitência, né, tribunais modernos, nos deu medicina, cientistas, nos deu o casamento, né, o casamento católico é indissolúvel, o casamento só pode ser feito com uma pessoa só, né, o casamento é com uma mulher só, enquanto que o protestantismo defende divórcio, que destruiu várias famílias, e agora quem manda no casamento é o governo e não é a igreja, tá bom? Estado laico para você, tá? E aí, cara, vendo aqui o filme, né, Ip Man, o Grande Mestre, o primeiro, cara, assim, eu já sabia que esse filme era um grande filme, mas eu parei para pensar como que o filme ele mostra assim com profundidade mesmo, um negócio sério, os danos que o socialismo, que é uma ideia ateia, tá? É uma ideia materialista, o socialismo e o Estado laico destruiu inúmeros países. Por que você acha que o pessoal lá em Cuba está comendo lixo? Lá na Venezuela o pessoal está tendo que comer cachorro, as mulheres estão tudo virando puta. Por quê? Porque senão não vai comer. Então, para finalizar aqui, né, eu recomendo que vocês entendam que o Estado laico é o maior assalto da história humana. Por quê? Porque o Ocidente era muito mais católico do que hoje, o Brasil era mais católico, a França era mais católica, Cuba, um monte de países que eram ricos, inclusive a Revolução Francesa confessa que no século deles, né, acho que era no século XVIII, no século XVIII, a França era o país mais rico do mundo. Por que você acha que a Revolução foi na França? Porque a França era o país mais católico do mundo e a Revolução foi na França. Por quê? Porque a França era o país mais católico, era o país mais rico do mundo, país católico. Por que era o país mais rico? Porque as pessoas tinham amor ao próximo, não tinha roubalheira assim descarada como hoje, não tinha gente passando a perna no outro, o patrão querendo pegar a mulher do outro, não tinha isso assim compulsivamente como no Brasil, porra. Então, para o vídeo não ficar grande, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o protestante leia 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, e para aqueles que defendem o Estado laico, não interessa se é ateu, se é liberal, se é protestante, se é os três ao mesmo tempo, não interessa. Eu fico feliz em saber que cada um de vocês, com Bíblia ou sem Bíblia na mão, cada um de vocês vai pagar por tudo o que vocês fizeram com o Brasil, tá? Com esse negócio de Estado laico, na França, Cuba, Venezuela, tudo isto está nas mãos de vocês, certo? O sangue, a miséria, a corrupção das crianças, tudo vai ser cobrado, não só pelo próprio Deus, mas pelo próprio diabo, certo? Seus demônios.